Olá, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista da Freguesia. Estamos aqui no nosso Oração e Ação Estudo Bíblico e são muito bem-vindos vocês, são muito bem-vindos também os amigos que nos assistem pelo YouTube, mesmo que não pertençam à Igreja Batista da Freguesia, mas amam a Palavra de Deus. Todos sejam muito bem-vindos. Aqui, Pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Vamos ver os motivos de oração que nós temos hoje. Nós estaremos orando pelos aniversariantes, como fazemos sempre, os aniversariantes da semana. Temos notícia do Welles, do Jerônimo, da Priscila, do pastor João, da Luzia Reis, do Laílson, do pastor Erondino e do Valnei também. Vamos estar orando também pelos aniversários, agradecendo os aniversários de casamento do João e da Lídia, do pastor João e da Lídia, da Ticiana e do Branquinho, e da Raquel e do Felipe. Nós estaremos orando também pelos enfermos, né? Há alguns enfermos e nós temos preocupação com eles e nós estamos pedindo a Deus que os cure. Nós vamos orar o pedido da Marta, que pede que oremos pela família do Jorge, da Vera e da Vitória. Nós vamos orar um pedido da Marilac, de nossa igreja, que pede que oremos pela Julieta, uma amiga sua, que tem se interessado pela palavra de Deus, que ela tem visto as pregações que nós temos colocado no YouTube. Nós ficamos muito felizes, Julieta, por você estar interessada na palavra de Deus. Nós vamos orar também pela Viviane, que é cunhada do Milton Bahia. Vamos orar pela Juliana Lima, pela Rejane, pelo Leonardo, esposo da Renata. Vamos orar pela Marilac, pela completa recuperação, já estão bem, Bessa e Marisete. Vamos orar também pelo pai da Lúcia Bastos, pelo Antônio, pelo Agnello, e vamos estar orando também pelo Rafael, filho da Neilda, e vamos estar orando pelo pai do Valnei Loureiro. Vamos orar por ele. O seu pai está doente, está hospitalizado, nós vamos estar orando por ele, né? Vamos lembrar de orar pelos nossos governantes, pelos pastores, pelos missionários. Vamos orar também pedindo a proteção de Deus para os profissionais de saúde e para nós todos. Quero lembrar você de algo muito importante. No dia 24 para 25, quando nós normalmente reunimos a família para comemorar o Natal, estar junto com a família, esse ano nós vamos ter uma programação diferente da nossa Igreja Batista da Freguesia da Ilha. Nós vamos ter um musical de Natal que vai ser enviado para você na noite de 24 de dezembro, às 19h30. Você vai entrar no canal do YouTube da nossa igreja e você vai ter uma linda programação de Natal para você e sua família. Vai ser muito importante que todos nós estejamos juntos participando desta programação de Natal. A programação tem um nome, é um atípico Natal. É verdadeiramente um atípico Natal. Mas Jesus está presente, glória a Deus por isso. E nós vamos então, às 19h30, sintonizar no canal do YouTube da nossa igreja. Vamos convidar vizinhos, amigos, parentes para que sintonizem também o canal do YouTube nesta noite do dia 24, às 19h30, que é o horário que nós normalmente veiculamos o Oração e Ação. Será na quinta-feira, dia 24/12, às 19h30. Mas como é que nós vamos saber que todos nós estamos juntos ali em comunhão, participando daquele culto de Natal? Todos nós vamos dar o nosso like, todos nós, e assim nós saberemos que estamos todos juntos. Vai ser muito bom, ok? Não esqueça disso. Vamos orar agora, vamos pedir a bênção de Deus para esse estudo da Palavra de Deus desta noite. Então vamos orar, feche seus olhos, baixe sua cabeça, pense nesses pedidos todos que aqui nós trouxemos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. O Senhor é bom, Pai. Perdoa as nossas faltas, as nossas limitações. E, Senhor, eu suplico a tua unção para esse estudo da tua palavra hoje. Simples, estudo simples, Senhor, mas tão profundo. A tua palavra é profunda.
E eu quero suplicar que o Senhor nos unja com teu Santo Espírito, unja também aqueles que estão em casa participando, assistindo, para que venha o discernimento do Espírito Santo para todos, Pai. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ok, abra aí sua Bíblia, nós estamos estudando o Evangelho de João. Nós hoje estaremos dando continuidade ao capítulo 18 do Evangelho de João. Abra sua Bíblia, nós vamos hoje estar lendo João 18, do versículo 12 até o versículo 18. Lembre-se que na semana passada nós estivemos vendo aquele momento muito importante, muito comovente, em que Jesus é preso lá no jardim do Getsemane. Jesus é preso por um grupo de soldados romanos, um grupo de soldados judeus, oficiais do templo, o comandante do templo. Lá estão eles prendendo Jesus. E Judas indicando quem era Jesus, indicando e apontando. Agora vamos ver o que acontece logo depois disso. E o texto diz assim, João 18, 12. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Ué, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali. Tendo acendido um braseiro por causa do frio, aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, esquentando-se também. Ok, vimos esse momento e eu gostaria de pensar com vocês algumas questões, versículo a versículo, ok? Abra então aí o versículo 12, que diz assim: Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no. Primeiro lembrar que ao jardim de Getsemane foram muitos soldados romanos, muitos soldados judeus, soldados do templo, e também muitos líderes ali foram prender Jesus. Nós vimos na semana passada que deveriam ser centenas, né, pela descrição. E acontece algo ali interessante. Quando nós vemos assim, Jesus sendo manietado, nós nos remetemos ao Velho Testamento, quando Abraão vai levar seu filho para o sacrifício, e o texto mostra que Abraão manietou Isaac. Então, a gente lembra daquela alusão messiânica, ou seja, uma alusão que apontava algo messiânico com relação a Isaac, o filho de Abraão. Ali, provavelmente, os soldados romanos voltaram para os seus alojamentos e ali permaneceram os soldados do templo, agora levando Jesus para apresentá-lo ao sumo sacerdote. O texto continua no versículo 12 e diz assim: E o conduziram primeiro a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. E aí a gente tem uma certa confusão, mas quem era mesmo o sumo sacerdote? Era Anás ou era Caifás? Anás era o sogro,
Caifás era o genro, mas quem é que tinha poder ali? E aí a gente vê algo interessante. Anás, historicamente, exerceu o poder como sumo sacerdote até o ano 15 da era cristã. Mas aqui está além disso, nós estamos aí pelo ano 30 e alguma coisa da era cristã. Mas Anás mostra um grande poder. Como é que é isso? No ano 15, um dos governadores, o governador que antecedeu Pôncio Pilatos, era o governador Valérios Gratus, ele retirou Anás do sumo sacerdócio e colocou o seu genro, Caifás. O povo ficou um tanto contrariado. O povo ficou contrariado porque era o poder romano mexendo com a hierarquia judaica. Então ficou uma certa confusão sobre quem seria o poder entre os judeus daquele tempo. Embora Caifás fosse o sumo sacerdote oficial, Anás tinha poderes de sumo sacerdote, a ponto de Lucas fazer uma citação, se não me engano, isso está em Lucas 3, deixa eu verificar aqui, se não me engano é Lucas 3, nós vamos encontrar aí uma citação. Vamos lá, vamos tentar lá Lucas 3. Pode ser que eu me engane. Se eu estiver enganado, eu vou até o fim desta nossa palavra de hoje. Eu vou tentar lembrar aqui, mas acho que Lucas 3. Vamos ver aqui, Lucas 3. Aqui, ó, Lucas 3:2 diz assim: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Lucas chega a sinalizar o fato de que os dois tinham poder sumo sacerdotal. Na realidade, a família de Anás, ela tinha uma certa, é um termo meio complicado, mas ela era uma família que tinha uma certa oligarquia, ou um poder de um pequeno grupo, um poder familiar. Anás teve 5 filhos que assumiram posições sumos sacerdotais e teve um genro que também assumiu uma posição sumo sacerdotal, que é Caifás. Havia uma certa oligarquia, né? Como há algumas famílias, principalmente no Nordeste do Brasil, que detêm o poder há tantos anos, os Melo, os Magalhães, os Arrais, os Gomes. Então são famílias que mantêm esse poder, sem fazer nenhum juízo de valor aqui. Mas ok, nós temos aqui então uma certa confusão sobre quem seria o sumo sacerdote. Parece que os dois exerciam ali algum poder. E o texto diz, no versículo 14, que no versículo 13 conduziram primeiramente Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Então, Caifás era o sumo sacerdote, mas conduziram a Caifás. E aí fazem uma menção a Caifás. Caifás era quem havia, no versículo 14, quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Anás já havia tentado levar as autoridades judaicas, os seus pares, a matar Jesus lá no capítulo 11 de João. Você pode encontrar isso em João 11, 49 e 50. Mas o texto aqui vai continuando e no versículo 15 vai aparecer o seguinte: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Olha que coisa interessante. Lembra que esse é o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele está sendo escrito pelo evangelista, e quando
o Evangelho cita Simão e o outro discípulo, nos lembra aquele momento em que João vai mostrar Pedro junto de outro discípulo no momento da ressurreição, quando eles correm até o túmulo para verificar se Jesus havia ressuscitado. E o Evangelho de João trata de Pedro e o discípulo a quem ele amava. Ele também não diz o nome do discípulo, mas o entendimento é que João está falando de si mesmo. Quando João fala, Pedro e o discípulo a quem Jesus amava correram até o sepulcro. João está falando de si mesmo. E usando essa mesma maneira de escrever, agora entende-se que João está falando outra vez de si mesmo, sem citar o seu próprio nome. E aí no versículo 15 ele diz, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Jesus foi levado para o pátio do sumo sacerdote, preso. E João, segundo esse texto, ou isso concluindo que era João, né? Porque ele é apenas chamado de outro discípulo, mas vamos imaginar, tudo indica que seja João. Conhecia o povo ali, os empregados, conhecia o sumo sacerdote. Isso pode nos parecer um pouco estranho, uma vez que, o sumo sacerdote tinha um grau muito elevado, mas João era um pescador. Mas, na realidade, nós podemos entender que João tinha um pequeno grupo de pesca, quase uma pequena companhia de pesca. Os evangelhos vão apontar o pai de João como alguém que tinha empregados a seu serviço. Era uma família que tinha uma certa projeção. É possível que João tivesse irmãos ou parentes próximos que trabalhavam no governo judaico e isso poderia trazer um certo relacionamento e provavelmente trazia com a criadagem e com os empregados do sumo sacerdote, algum relacionamento. Então, versículo 15, repetindo, dizia que Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. O versículo 16 diz, Pedro, porém, ficou de fora. Pedro ficou de fora. Junto à porta, saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Muito bem. Alguns autores pensam que este pátio, chamado pátio do sumo sacerdote, poderia ser o pátio do próprio templo, uma vez que era o pátio do sumo sacerdote. Mas como havia uma criada no portão, essa hipótese fica descartada. Por quê? Porque todos os empregados ou servidores do templo eram homens. Essa função era uma função do homem, se fosse no templo. Logo, nós certamente estamos no pátio da casa do sumo sacerdote. Estamos falando de Caifás, estamos falando de Anás, difícil dizer, né? Difícil dizer, mas estamos aqui no pátio da casa do sumo sacerdote. Versículo 17 diz que então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? E Pedro disse, não sou, respondeu, não sou. Ok, temos que pensar aqui no seguinte, dois pontos importantes aqui. Um ponto importante é entender essa dinâmica. Lembre que João, então, tinha algum relacionamento com o sumo sacerdote e certamente relacionamento com seus criados. Esta criada que estava na porta certamente conhecia o outro discípulo que supomos ser João. E conhecendo João, sabia que João era um dos discípulos de Jesus. E se Pedro estava com ele, a ponto de João dizer, olha, deixa o meu amigo entrar comigo, vamos entrar juntos. Essa mulher, por analogia, pensa, se João
discípulo de Jesus, este homem deve ser também. Então, por analogia, ela diz, ué, e você então é também um dos discípulos de Jesus? E aí, Pedro nega que seja um discípulo de Jesus. Nós costumamos olhar a Pedro como um covarde nessa hora. Nós precisamos pensar muito bem naquele contexto. Ele realmente estava negando a Jesus? Sim. Ele mentiu, é verdade. Mas Pedro era um covarde ou Pedro era alguém que estava ali naquele lugar tentando entrar, tentando estar próximo de Jesus para tentar encontrar uma forma de salvar o Mestre. Todos os outros discípulos se afastaram, todos se amedrontaram. É compreensível, mas Pedro foi dentro do covil dos leões. Pedro foi lá para dentro. Pedro claramente pensava como eu poderia ajudar o Mestre. Mas Pedro era um homem comum, um homem com qualidades e defeitos. Aqui, neste momento, ele se amedronta e nega a Jesus. Interessante lembrar que Jesus havia previsto essa situação, né? Vocês lembram que Jesus, num ponto anterior deste texto, havia predito que antes que o galo cantasse, Pedro, você vai me negar 3 vezes, ok? Jesus é capaz de saber a intenção do nosso coração. O texto continua e agora nós temos aqui, ora, os servos, versículo 18, e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, aquentavam-se. Interessante observar o seguinte, este aquentava-se só pode ser descrito por uma pessoa que estivesse ali naquele lugar, uma testemunha ocular. É uma sensação de pele, é uma sensação tátil, né? Então, o fato do evangelista João estar descrevendo o sentimento de calor que está naquele lugar, o qualifica como uma testemunha ocular e o traz ainda mais para dentro da descrição do outro discípulo. Também nos faz pensar que se estava frio, certamente era noite. E se era noite a ponto de terem que acender o fogo, isso significa que estavam empreendendo o julgamento de Jesus à noite, o que era absolutamente ilegal. Jesus estava sendo submetido a um julgamento ilegal. Entre os judeus não se poderiam julgar causas como essas à noite. Esta era a lei judaica. Quero chamar outra atenção de vocês aqui. Vejam bem, durante todo esse texto do do Evangelho de João, nós temos visto que as autoridades judaicas usam a palavra de Deus que eles dispunham ali, que era o Velho Testamento, eles usam a lei, usam o texto do Velho Testamento, usam a palavra para encontrar nos seus detalhes formas de acusar Jesus. Vão usando, por exemplo, alegando o desrespeito ao sábado, alegando uma série de coisas, alegando que ele contradizia textos do Velho Testamento que eram orientações de Moisés, e assim sucessivamente. Eles usavam o texto bíblico que tinham em mãos, que era o Velho Testamento, com o sentido de destruir Jesus. Enquanto poderiam usar todo o texto do Velho Testamento para confrontar e perceber então que Jesus era o próprio Messias. Eles faziam todo o tempo uma tentativa de usar a palavra de Deus contra o Filho de Deus, em vez de usar a palavra de Deus para
conhecer Jesus como o Filho de Deus, porque o Velho Testamento, em todos os seus livros, faz menções ao Messias, ou seja, ao Jesus que viria. E a gente pode ficar pensando, puxa, mas eles eram pessoas muito ruins, hein? Mas vamos lembrar que até hoje isso tem sido feito. Quantas pessoas lutam estudando a Bíblia, agora com o Novo e Velho Testamento, procurando o que poderiam ser falhas para destruir a validade, a relevância do Senhor Jesus e Salvador Jesus. Não é? Nós precisamos entender que a lente do olhar que olha a palavra de Deus é a lente que procura Jesus, que descobre Jesus e então traz arrependimento de pecados, fé em Jesus, Senhor e Salvador e salvação. Que perigo é procurar usar a palavra de Deus para se colocar contra Deus. É isso que todos estes líderes aqui judaicos daquela época estão fazendo. Procurar encontrar detalhes da lei para destruir Jesus e não para conhecer Jesus. Ok? Muito bem. Agora nós vamos ver, a partir do versículo 19, o interrogatório de Jesus feito por Anás. Embora Anás não fosse o sumo sacerdote, aqui está Anás com poderes de sumo sacerdote. Então nós vamos acompanhar isso na nossa próxima quarta-feira, oração e ação, estudo bíblico, ok? Vamos então agora orar por esses pedidos todos que aqui nós apresentamos no início. Nós também tivemos uma amiga que perdeu sua mamãe, também em decorrência de sequelas de Covid. A Marilda perdeu a mamãe, Dona Lia. Vamos orar, pedir a consolação de Deus sobre a sua vida também. Vamos estar orando também pelo pai do Valnei, tá bom? Vamos orar por ele para que ele se recupere. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça, vamos orar, colocar toda a nossa confiança em Deus, nossa experiência e nossa esperança em Deus. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, Pai. Perdoa as nossas faltas, Pai, nós queremos te servir. Ajuda que nós possamos ser pessoas melhores para te servir melhor. Senhor, eu suplico que o Senhor fale ao coração das pessoas todas que estão nos acompanhando, nos ouvindo. Que, ó Deus, a tua palavra aqui sirva para que as pessoas conheçam Jesus e jamais para que elas coloquem situações que ponham Jesus em xeque ou que pretendam destruir a fé em Jesus, Senhor. Tanto mal tem sido feito no mau uso da tua palavra, mas nós sabemos que a tua palavra, Senhor, é a revelação do Jesus que morreu na cruz por nós. Senhor Deus, abençoa e muito obrigado pela vida de todos esses que fizeram aniversários de nascimento e de casamento. Senhor Deus, abençoa, põe tua mão sobre os enfermos. São tantos enfermos, Senhor. Traz consolação, afofa, Senhor, os travesseiros em que eles estão, as caminhas em que eles estão. Mas, Senhor, o nosso pedido é que o Senhor traga cura, Senhor, para o teu povo. Cura, Senhor, eu te suplico. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, blinda o teu povo. Senhor Deus, ajuda-nos a aprender alguma coisa com tudo isso que estamos vivendo. Aprender mais de ti, da tua vontade. Aprender mais da importância e da urgência, Senhor, de nos voltarmos para ti, Pai. Senhor Deus, abençoa aqueles que são dirigentes da nossa pátria. Abençoa os bons governantes. Ó Deus, como deve ser difícil. Abençoa, Senhor. Dá a eles coragem, dá a eles energia, dá a eles sabedoria, Senhor, que eles possam ser bem-sucedidos nos seus bons intentos. E eu quero suplicar que o Senhor tenha misericórdia também dos maus governantes. Senhor, falando a mente ao coração deles para que eles sejam transformados. Mas ainda assim, se não aceitarem a transformação que vem de ti, Senhor, retira-os do poder, eu te peço. Abençoa os profissionais de saúde, pastores, missionários. Ó Deus, livra-nos de todo mal, é o que eu te peço. Abençoa também, Senhor, a programação de Natal, que teremos no dia 24 às 19h30. Que ela seja cheia da unção do teu Santo Espírito.
Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, muito bom estar com vocês. Deus abençoe vocês, Deus derrame bênção sobre vocês, Deus proteja vocês. Nós vamos nos ver amanhã no Oração e Ação Jovem e vamos estar aqui juntos amanhã, 19h30. Até lá.